Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata de linhas poligonais, tá? O que são essas linhas poligonais? Gente, essas linhas poligonais, elas tratam também de uma parte da geometria, onde elas envolvem figuras geométricas. Agora, imagine também o seguinte, tá? Imagine que você, de repente, vai fazer um desenho, vai desenhar qualquer personagem que seja, tá? Essas linhas poligonais, elas te ajudam muito também na base desse desenho, onde você também consegue entender e compreender a utilização dessas linhas poligonais, de repente, é para aquela pessoa que vai fazer a planta de uma casa, é para aquela pessoa que vai desenhar uma roupa, vai desenhar um tênis, certo? Então, tudo que envolve design, tudo que envolve desenho, eles utilizam essa ideia de linhas poligonais, tá bom? Então, reparem que essas linhas, elas são a base de tudo que envolverá desenho ou qualquer coisa parecida com isso. Inclusive também na computação, tá? Na computação, se você vai fazer uma animação em 3D, por exemplo, vou desenhar aqui o professor Mário, aí eu vou fazer o professor Mário se mexer. Para que eu possa ter essa noção de como esse bonequinho vai se mexer, eu preciso também ter a noção do que são as linhas poligonais e como elas são trabalhadas dentro da geometria. Perfeito? Agora, o que são linhas poligonais e como que elas são divididas? Linha, logicamente, é tudo que é reto. Se dobrou, já é curva, deixa de ser linha, tá? Já começamos daí. Aqui nós temos linhas poligonais fechadas. Por que elas são fechadas? Porque essas linhas, quando juntas, elas não deixam nenhum espaçamento aberto. Então, reparem que, nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui, vou pintar de amarelo, essa região, que é fechada, e também eu tenho esta segunda região, que eu estou pintando de verde, onde ela também é fechada. Logo, essas linhas poligonais, elas são classificadas, aliás, como linhas poligonais fechadas. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte: quando a gente fala em linha, vamos imaginar que linha é uma reta e toda reta ela é infinita. O que a gente costuma trabalhar em desenho, na parte de geometria e matemática, tá? É somente o segmento da reta, é uma parte dela. Então imagine que essas retas, todas elas são infinitas. Logo, então, essas retas aqui, ó, essas linhas, elas seguiriam para cá, certo? Elas seriam infinitas, tá? Só que aí é lógico, eu estou pegando apenas uma parte delas e fazendo esse desenho. A mesma coisa aqui também vale para o triângulo. Repare que o triângulo é esse desenhozinho onde ele é formado por 3 linhas, tá? Se é formado por 3 linhas, a base desse triângulo são 3 retas, perfeito? Então, esses desenhos representam linhas poligonais fechadas. Nós temos também linhas poligonais abertas. E aí, repara, aqui no teu primeiro desenho, embora nós tenhamos aqui 2 regiões fechadas, mas devido a essa região que, repare que ela é aberta, tá? Pois eu não tenho nenhuma outra linha azul que eu consiga fechar essa parte, então devido a isso, elas são consideradas, aliás, como linhas poligonais abertas. Repare que aqui, no exemplo anterior, eu não tinha nenhum espaçamento aberto. Aqui eu tenho. Por menor que seja, elas já são consideradas linhas poligonais abertas. A mesma coisa para cá, ó. Repara que aqui no desenho eu consigo fugir de dentro dele por essa abertura. Então, teve abertura, linhas poligonais abertas. Perfeito? Próxima. Linhas poligonais simples. Quando que as linhas poligonais são consideradas simples? Primeiro, quando não há cruzamento entre elas. Então, aqui, olha só. Aqui é um desenho normal de 4 lados, tá certo? E esse desenho eu não tenho linhas cruzadas. Como assim linhas cruzadas, professor? Aqui, ó, aqui embaixo nós temos dizendo que não são linhas poligonais simples, justamente pelo motivo de que existe cruzamento entre elas. Existe um ponto de encontro entre elas. Aqui, ó. Então, elas se cruzam nesse ponto.
o mesmo esquema nesse desenho aqui de baixo, ó. Nesse ponto que eu acabei de pintar de rosa, tá? Esse ponto é o ponto de cruzamento, entre essas linhas. Então, toda vez que linhas poligonais quaisquer, elas possuírem esse ponto de encontro, esse ponto de cruzamento, elas são consideradas como linhas poligonais que não são simples, perfeito? Agora, embora elas sejam abertas ou fechadas, se não existe cruzamento entre elas, elas são consideradas como linhas poligonais simples. Outra coisa importante a verificarmos em relação a essas linhas é o seguinte: eu posso ter mais de 3 segmentos, mais de 3 linhas. Se elas formam a mesma linha, a mesma reta, elas são chamadas de retas sucessivas colineares. Então, o que é colinear? Colinear é quando nós temos 2 linhas ou mais, sendo que elas formam a mesma reta. Isso é ser colinear. O que são retas sucessivas não colineares? É quando essas retas, elas não formam a mesma reta. Aí tu pode pensar o seguinte: espera aí, professor, mas aqui eu só tenho reta. Eu concordo contigo, mas não se esqueçam que toda reta ela é infinita. Então, se de repente eu continuasse para cá essa reta vermelha, ou continuasse para cá essa reta verde, repara que elas não estão mais na mesma direção. Não estando, então, na mesma direção, elas vão formar retas sucessivas não colineares. Diferentemente daqui, ó, do exemplo anterior, onde eu tenho esse segmento A, esse segmento B e esse segmento C. Se eu continuar essas linhas para o infinito, todas as 3 elas vão ficar na mesma direção. Ficando na mesma direção, então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Então, daqui do C para cá, vem. Daqui do A para cá, também vem para cá. Então, reparem que elas estão na mesma direção, horizontal no caso, tá? Estando, então, na mesma direção, elas são ditas colineares. Se não estão na mesma direção, elas são chamadas de não colineares. Isso aqui, pessoal, essa aula que eu estou te mostrando aqui, é o básico da geometria, tá? É o básico para que você entenda que, no futuro próximo, quando você for estudar sobre polígonos, estudar sobre poliedros, todas essas figuras são formadas por essas linhas. E aí nós temos que compreender o que são linhas poligonais fechadas e abertas, simples e não simples. Além disso, temos que compreender o que são retas sucessivas colineares e retas sucessivas não colineares, tá bom? Então essa foi a nossa aula de agora, tá? Sobre, então, linhas poligonais. Muito obrigado e tchau.